do Bazar Gruçaí e o Paulo Cardoso, da Drogaria do Paulinho, podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de 2 vidas e garanta o melhor para você e para sua equipe. Venha para a Unimed Campos. Muito bem, agora são 8 horas e 14 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Campos com tempo bom, com calor para hoje, máxima de 34, mínima de 23. E nesta segunda-feira, começando aí mais uma semana, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem, estamos conversando com o professor titular da UENF, do LAMET, Laboratório de Meteorologia de Macaé, professor Isimar de Azevedo dos Santos, falando com a gente sobre aquecimento global, sobre essa questão de acumulados de chuva, que antigamente, não sei se eu estou certo, professor, a gente chamava de tromba d'água, caía aquele aguaceiro de uma vez só, né? É válido. É válido essa indicação, embora nós não usemos, os meteorologistas não usam essa indicação. É popular, né? Exatamente. Eles preferem usar os valores de precipitação. De precipitação, o acumulado da precipitação. Acumulado, isso, perfeito. E é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora, mas eu deixava aqui 2 questões no bloco anterior para o senhor responder sobre essa questão da emissão do CO2 pelos vulcões, em que se aumenta aí a capacidade daquele chamado cobertor, né, que o senhor citou mais cedo, e de gerar, né, mais calor. E também se a gente então, e naquela época dos dinossauros, como o senhor citou, há 100 mil anos atrás, essa coisa, a média de temperatura do planeta... De milhões de anos. De milhões, 100 milhões de anos, perdão. Nesse caso, as épocas de maior calor já aconteceram há alguns milhões de anos. Milhões de anos. Então, o senhor chegou a citar que o planeta teria uma média de 25 graus geral, uma média. E hoje a gente tem uma média de 15 graus. A gente sobreviveria a 25 graus como média planetária? Eu acho essa pergunta muito difícil. A gente brinca que é a pergunta de prova, né? Vou arriscar aqui, eu não sei a resposta, né? Mas eu vou arriscar uma resposta. Provavelmente não conseguiríamos viver, porque a gente, o ser humano e os animais de maior porte também, as nossas plantas, a maneira como são nossas plantas hoje, os ventos não podem ser muito intensos. Todos os lugares em que o vento é muito intenso, eles incomodam as pessoas, fazem com que as árvores se quebrem, né? Plantas pequenas, né? Gramíneas e tudo, iria voar, né? Então, eu sei que um dos efeitos mais marcantes do aquecimento planetário, do aquecimento global que teria vindo, certamente que veio nessa época dos dinossauros, estou colocando assim, né? Os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos. Então, antes disso, né? Por isso que eu falei 100 milhões de anos. Então,
os ventos seriam tão intensos, tão fortes. Eu não sei outras coisas que a atmosfera, que a natureza teria, mas ventos muito fortes que não permitiriam que a vida fosse como ela é para nós hoje. Nós estamos num momento que eu chamo de ótimo. A comunidade científica toda chama esse momento climático atual de momento ótimo, né? Inclusive pelo aquecimento ocorrido nos últimos 20 mil anos. Faz parte desse ótimo climático, né? Então, nesse ótimo climático, nós pudemos nos desenvolver, saímos dos lugares onde estávamos nas cavernas e pudemos desbravar o mundo, ir daqui para ali, para a Índia, para a China, para a Austrália, para a Europa, né? Saídos da África, e o mundo inteiro foi invadido pelo ser humano, além dos animais também, né? Então, provavelmente, não viveríamos, o clima seria tão hostil, né? Me ocorre que são os ventos que seriam essa hostilidade, mas provavelmente outras formas de hostilidade, né? Aconteceriam no planeta. Eu não sei, essa é uma pergunta difícil, mas pelo menos do ponto de vista dos ventos, que são uma forma de consumo de energia climática, os ventos seriam terríveis, né? Incomodariam tanto que a vida, como nós conhecemos, não acredito que ocorreria. Sim, não tão pelo calor, pelas reações... Não tanto pelo calor, mas por outros processos ambientais. Naturais, Tem aqui... aliás, vento que essa semana chegou a arrastar uma senhora aqui, acho que foi em Goiás, não foi? Tem uma rajada de vento muito forte, ela tentando segurar a mesa. O público pode estar pensando assim, por quê, né, por que o aquecimento provoca vento? Não é o aquecimento que provoca vento. O que provoca vento é que, naturalmente, as regiões da Terra são diferentemente aquecidas. Então, quer dizer, o Sol está lá, todo vapor, vamos dizer assim, né? Porque se a temperatura média global chegou a 25 graus centígrados, significa que é o Sol que está mandando a fornalha para cá, né? Ele, por alguma razão, que é a aproximação do planeta Terra do Sol, né? É a maior aproximação, então está muito quente o planeta. Mas a maneira como o Sol aquece a superfície não é homogênea, né? Ela é muito diferenciada. A água, a gente sabe, óbvio, né, que a água se aquece totalmente diferente da Terra, do continente. A parte oceânica se aquece muito diferente do que o continente. Os continentes têm diferenças. Onde tem florestas é diferente. Onde tem desertos é outra maneira de aquecimento. Quer dizer, nós sabemos que o aquecimento se dá regionalmente de maneira diferenciada. E é essa diferença que causa os ventos, ativa os ventos, porque essas diferenças, essas matizes, né, de calor e frio, né, calor, mais calor, menos calor, elas que geram diferenças de pressão, densidade, né, e essas diferenças de pressão é que aceleram o vento. Então, o vento é acelerado pelas diferenças de pressão, pelas diferenças de densidade do ar. E, no caso dos oceanos, as correntes oceânicas são geradas pelo ar. Então, o vento é que produz as correntes oceânicas. Mas se há mais vento, há mais correntes, né? Então, há uma redistribuição das condições climáticas. E esse vento exagerado provavelmente iria perturbar a vida, que a nossa vida ela gosta de uma certa tranquilidade, né? A gente prefere viver num ambiente menos impactante, menos diversificado. A gente gosta de coisas um pouco mais calmas. Não tenha dúvida. Algumas emoções de vez em quando, mas nem tanto. Não muito. Ó, tem vários comentários aqui, eu quero passá-los para o senhor. Um vem aqui no privado do Marcelo, e vários professores interagindo aqui com a gente. Muito obrigado aí, claro, os ouvintes
e seguidores aqui das nossas redes sociais. O professor Marcelo, ele é diretor do Colégio Agrícola de Campos e está ligado direto na questão climática, né? Evidente. A agricultura depende 100% das condições climáticas. Bom, ele diz aqui, ó, Feliz Ano Novo é uma brincadeira, que acabou o carnaval, né? Então agora a gente vai mesmo. Vamos ver se vai. Parabéns pela didática entrevista, assunto polêmico e com muitas controvérsias. No aquecimento global, entre aspas, não há verdade absoluta, tanto que existem correntes científicas em sentido contrário a conclusões do genial professor. Evidências claras do aumento da temperatura, porém com a aceleração de incremento por atividades humanas gananciosas. Enfim, que os estudos continuem. Abraço, boa semana, é o que deseja aí o professor Marcelo. É aquilo que a gente falou, o senhor já adiantou aqui para a gente desde o começo do programa, realmente. Aqui no grupo de WhatsApp tem outro professor e tem também uma jornalista, mas eu vou começar com o professor primeiro, a pergunta dele, que é do João Siqueira, também aqui da UENF, e o João faz parte do comitê do Baixo Paraíba do Sul, né, e do Rio, aqui de São Francisco do Itabapuana, Rio Itabapuana. Então, ele diz aqui, professor Eximar, ainda com relação à previsão de tempo, né, que a gente estava falando, as previsões do tempo estão conseguindo prever os eventos críticos como antes? Elas estão mais assertivas ou menos? O senhor acha que a cobertura dos radares do estado do Rio de Janeiro está boa? É a pergunta do João Siqueira. Excelente, a cobertura de radares no nosso estado está excelente, né? Só o INEA tem 2 radares, né? E há outros radares de instituições particulares, da Petrobras também, e do Serviço de Aeronáutica, né? Que tem nos dado informações valiosíssimas e uma excelente cobertura. Nós não estamos muito necessitados de aumento de informação local. Nós estamos acompanhando aqui no estado do Rio o nível de informação de outros países desenvolvidos, né? Então, nós não estamos muito aquém dos demais países desenvolvidos. Há alguns aspectos que nos atrapalham um pouco. Toda vez que nós nos aproximamos do Equador, né, todas as localidades mais próximas do Equador, elas têm uma certa dificuldade em fazer a previsão do tempo e do clima também. São coisas distintas, né? Porque por causa do enfraquecimento da chamada força de Coriolis, ou Coriolis, se alguém preferir, né? Então, como nós estamos bem próximos do Equador, né? O Trópico de Capricórnio passa aqui ao sul de nós, passa aqui no norte de São Paulo. Então, nós estamos dentro do trópico, da faixa tropical, que vai do Trópico de Capricórnio, aqui perto de nós, até o Trópico de Câncer, que passa lá no Haiti, Cuba, aquela região ali, né? Então, toda essa faixa é superaquecida pelo Sol, né? Bastante aquecida pelo Sol, e a gente chama de região tropical. Só que isso é bom, porque a vida adora isso, né? Nós adoramos calor, né? Calorzinho gostoso. Mas, para o previsor do tempo, existe uma dificuldade, que é a atenuação de uma força importantíssima em meteorologia, que é a chamada força de Coriolis, ou Coriolis. O leigo não percebe essa força. Essa força, ela é mágica. Eu brinco com meus alunos que é uma força mágica, porque as pessoas do dia a dia não percebem a sua existência. Mas, para nossos modelos de previsão, os nossos modelos funcionam melhor ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer, das latitudes médias, como nós chamamos. Então, os nossos modelos, eles são calcados, até talvez porque eles começaram lá nos Estados Unidos e na Europa, então eles já foram produzidos já com essa tendência de valorizar muito, o que é bom para essas regiões,
a força de Coriolis. Como essa força se atenua muito e chega a zero no Equador, então isso traz uma incerteza, uma insegurança. É por isso que as previsões meteorológicas para os trópicos são mais dificultadas do ponto de vista dinâmico, isto é, o vento, a parte do vento. Já a parte de temperatura e formação de chuva é facilitada. Há uma compensação. Mas a parte dinâmica, estou falando isso para o pessoal que tem um conhecimento maior de física, entendam que há uma dificuldade dos meteorologistas aqui no Brasil, nos países da América Latina, todos os países da América Latina, porque nós estamos inseridos nos trópicos, onde a força de Coriolis ela é muito fraca, tende a zero no Equador, e isso traz uma certa dificuldade, porque os nossos modelos foram concebidos onde essa força de Coriolis ou Coriolis era mais intensa. Então, os balanços de força, os balanços e desbalanços de forças que o meteorologista prevê para dizer vai chover amanhã ou vai dar um vento mais forte, etc., esse balanço e desbalanço, essas modificações são desbalanços, né? Então, esses desbalanços de força são dificultados dos trópicos por causa dessa questão. Então, do ponto de vista dinâmico, a meteorologia sofre um pouco, a meteorologia brasileira sofre um pouco porque não temos modelos tão aprimorados para as forças de Coriolis muito pequenas, muito baixas. Por outro lado, nossos modelos são ótimos para a previsão de chuva e previsão de estiagem, de um modo geral, chuva, e assim por diante. Como o senhor disse, clima uma coisa, tempo é outra. Completamente Exato. Diferente. Rapaz, tem muita pergunta interessante. Eu não sabia que o pessoal gostava tanto desse assunto. Eu acho interessante a gente acompanhar, entender o que está se passando. A gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, até mesmo para poder tentar, como o senhor disse, viver naquele conforto. Né? Melhor que o ser humano gosta. O Renato Carvalho de Oliveira, ouvinte nosso, Renato, obrigado. Ele diz aqui, bom dia a todos, bom dia, Renato. Professor, já está na hora da Terra ficar longe do Sol. São aqueles ciclos de Milankovitch que o senhor falou, né? Eu sou bom aluno, professor. Eu só não gosto de ir ao colégio. Mas não gosto de estudar. Mas vamos lá. Ele diz aqui, esse calor já está desnecessário. Que bota uma risadinha aqui e claro que a gente, é aquilo que o senhor falou, volta a repetir, a gente gosta de situações confortáveis. E ele diz aqui, professor, nos anos 80 e 90, eu ouvia muito falar na mídia sobre o buraco da camada de ozônio. Hoje em dia ninguém fala mais sobre isso. Esse buraco se fechou ou deixou de ser algo preocupante? Não, ele na realidade diminuiu bastante. Praticamente, não fechou ainda, mas está praticamente, está bastante diminuído. Graças ao homem que parou de produzir o CFC, os gases da geladeira e do ar-condicionado, aqueles gases chamados CFC, Sim. que eram hostis à camada de ozônio. Então, foi a ONU, né, através das suas reuniões climáticas, creio que foi no Canadá, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, essa reunião climática, ela produziu um documento de que nós iríamos, a humanidade iria substituir esse gás por outros gases, são sempre artificiais, né? O CFC e outros gases que nós usamos no ar-condicionado e nas geladeiras, eles são artificiais, né? Então, o que se fez foi pegar outros gases artificiais também, que tivesse o mesmo efeito sobre a geladeira e sobre o ar-condicionado, efeito de resfriamento, que é o que nós gostamos mais, e substituir simplesmente. Então, sim, o buraco de ozônio está diminuindo, ele provavelmente vai deixar de existir dentro de algum tempo. Né? E isso é muito legal. Inclusive, é muito bom para o Brasil, né, para a Argentina, porque a maior incidência, os maiores efeitos negativos do buraco de ozônio, que é câncer de pele, principalmente, né, eles estavam acontecendo exatamente aqui perto da Antártica. Por alguma razão,
mais ou menos entendida pelos cientistas, no hemisfério norte ele quase não aconteceu. Mas no hemisfério sul ele é muito marcante durante inverno e primavera, né? E crescia bastante, o buraco crescia bastante, e é buraco mesmo, quer dizer, a saída, né? Os CFC, esses gases do ar-condicionado, eles trabalham contra o ozônio da estratosfera e fazem com que esse ozônio se transforme em outras formas de gás que não são capazes de absorver a radiação ultravioleta do Sol. E a radiação ultravioleta causa câncer de pele. Então, foi muito bom que a humanidade entendesse, que todos entendessem, né? Os cientistas entendessem e os empresários seguissem a orientação. Isso é muito legal, né? Quer dizer, é nas bancadas da ciência, é nas bancadas da universidade que se produz esse conhecimento. E depois o empresariado toma parte dessa questão, né? É claro que os órgãos da ONU, né, ou os órgãos de controle ambiental esclarecem amplamente, né? E aí tomam-se decisões que vão reverter um quadro que era negativo. É uma prova, então, inequívoca de que o ser humano ele é capaz, sim, tanto de agredir, mas quanto de conservar, se for o caso. Isso. E o que nós precisamos no momento é justamente entender essa situação para preservar. Eu acho que o gás o CFC, ele também é utilizado muito, não sei ainda, mas naqueles sprays. Isso, é verdade. Não é? Sprays de desodorante, de repelente, de mosquito, inseticida. Isso mesmo. Exatamente. Mas ali eu não sei, nesse tipo de indústria, eu não sei o que está sendo feito, o que foi feito. E também não deve ser uma proporção também tão grande assim. Provavelmente a proporção é baixa. Mas provavelmente isso está sendo também modificado, já que a ciência, a ciência química, né, encontra outras soluções que não essa. Professor, o João Siqueira está aqui colocando também aqui, ótima entrevista, não tenha dúvida. Obrigado. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio, ela é jornalista, e aí sim a gente vira um pouco a chave para esses fenômenos. Por exemplo, o meu companheiro Beto me lembrou aqui no intervalo, eu lembrava sobre o rio Taquari, que eu vi ontem uma reportagem no Globo Rural, de uma boiada sendo conduzida pelo interior ali do Mato Grosso, né, Pantanal, sem caminhão, como era antigamente. E no rio Taquari, o Globo Rural achou umas imagens da década de 80, em que a boiada levava um dia para atravessar o rio Taquari. Ontem, essa boiada semelhante levou 5 minutos, porque o rio secou. E a gente não acredita. Aí o Beto me lembra aqui também de Veneza. A Veneza com os seus tradicionais e românticos canais visitados, né, pela humanidade toda ao longo dos anos. Tem vários canais históricos ali que estão secos. Não sei se pode ser comparado da mesma forma. Mas a gente quer entrar nessa seara aí, dessa crise, como a gente falava mais cedo, do clima e as suas consequências. Daí a gente entra também em São Paulo e nessa outra questão, mas eu ainda vou colocar mais um elemento aí. Na pergunta da Silvana, ela diz aqui, ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus. Professor, vamos dizer que essas constantes tempestades que vitimam várias pessoas, como no litoral norte paulista esse ano, no ano passado foi a região de Petrópolis, que aliás sempre, né, tem bastante frequente. Teresópolis, daquela tragédia, eu acho que foi 2009, né, 2011, meu Deus, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.500 pessoas mortas. A população vai ter que se adaptar e criar estratégias, partindo pelos governantes, como os terremotos e furacões
no caso de outros países? É a pergunta da Silvana. Sim, certamente que os governantes que têm as condições, né, de tomar essas iniciativas em grande escala, certamente que eles precisam estar atentos a isso. Então, o exemplo usado há pouco, né, sobre os gases CFC, é um exemplo bastante interessante, mostrando que se houver a vontade política, né, a vontade dos governantes, dos tomadores de decisão, de melhorar as condições, certamente que as coisas vão melhorar, né? Essa questão da chuva, né? Eu queria falar um pouquinho sobre como a chuva acontece. Aliás, eu brinco que é contar um segredinho dos meteorologistas, né? Abrir um pouco a minha caixa de Pandora para contar uns segredinhos que, para as pessoas curiosas, eu acho que elas vão gostar de ouvir isso. Como que o calor é transformado em chuva, né? Não é só a evaporação. Claro, se houver evaporação, acontece a chuva. Mas não é só a evaporação. A evaporação faz parte, mas existe um processo que é o levantamento do ar espontâneo. Na realidade, o ar atmosférico tende, a gente observa isso em todos os lugares do mundo, a tendência natural do ar atmosférico é descer ligeiramente. Tá? É descer ligeiramente. Então, em alguns lugares, o ar está subindo. Aonde? Nas nuvens cumulonimbus, nos cúmulos, nas nuvens, aquelas grossas nuvens altas, né? Que às vezes formam até bigorna e tem granizo, tempestade, chuvas intensas, etc. Então, essas nuvens é o lugar do planeta, são os lugares do mundo onde o ar está ascendendo. E essa área é muito pequena em comparação com o restante da área do planeta. No restante da área do planeta, o ar está subsidindo, está descendo, né? Então, como é que se formam essas regiões de movimento para cima, já que o ar tem uma tendência natural de descer? Isso se forma quando, na superfície, aqui embaixo, há um aquecimento. E a natureza faz assim. A luz solar passa sem deixar vestígios praticamente por toda a atmosfera. Na realidade, ela aquece a estratosfera por causa da camada de ozônio, mas aquilo é algum lixo que a gente não quer mesmo que chegue aqui embaixo, né? Radiação ultravioleta, a gente não quer que ela chegue aqui, que ela é venenosa, né? Então, o resto da luz vem para cá, para a Terra, passa pela troposfera, 10 mil metros, 12 mil metros, incólume. A luz passa incólume e chega até a superfície. É na superfície que ela provoca aquecimento. Então, a atmosfera não é aquecida de cima para baixo. O Sol está em cima, mas a atmosfera é aquecida embaixo. Porque a luz solar passa pela atmosfera, especialmente pela troposfera, sem aquecer, chega na superfície e esse aquecimento acontece. Quando esse aquecimento acontece, e esse ar está com umidade, que é o vapor d'água que evaporou dos rios, da terra, das plantas e tudo, aí o movimento dinâmico ascende, levando esse ar úmido para cima. Esse ar úmido é vapor d'água, só que quando ele chega a uma certa altura que está mais frio, esse vapor d'água condensa e forma as nuvens. Então, assim que se formam as nuvens. Então, como é que as nuvens aproveitam o calor? Aproveitam o calor porque o ar úmido está embaixo, porque o vapor pesa e ele é evaporado do chão, da superfície, do mar. Então, o vapor d'água está embaixo e o calor também está embaixo. Então, há uma subida desse ar úmido e quando esse ar úmido chega a uma certa altura, esse ar se condensa, formando as nuvens. O vapor d'água, sempre ensino para os alunos, o vapor d'água é invisível. O que a gente vê é água líquida. As nuvens é a presença de água líquida e, eventualmente, até de gelo, né, lá em cima. Então, é assim que se forma a chuva. Então, se houver um maior aquecimento, esse aquecimento for na superfície, sim,
vai acontecer mais nuvens, porque a atmosfera trabalha assim, ela pega esse calor todo, junta com a umidade que já está presente na superfície e levanta e formando nuvens. Se as nuvens forem maiores, mais altas, a quantidade de chuva vai ser maior. Se vários setores próximos, vizinhos, pipocarem em nuvens de cumulonimbus, nuvens de chuva, essa região é o que aconteceu no norte do litoral norte de São Paulo. Foi o que aconteceu. Né? Vários cumulonimbus resolveram, a natureza faz isso, a gente não sabe por que ela faz isso, ela resolve fazer e faz. A gente prevê com 5, 6 dias de antecedência, né? Às vezes até 10 dias de antecedência, a gente prevê que a natureza está caminhando para esse processo. As chuvas do litoral norte de São Paulo foram previstas, muito bem previstas pelo Serviço de Meteorologia. Tá? Então, a gente só consegue prever, mas não consegue impedir, não tem como. A natureza quer fazer isso, ela vai fazer. Né? Então, ela escolhe um lugar. Em 2011, ela escolheu Teresópolis, Petrópolis e Friburgo. Ela foi lá que ela despejou. Né? Agora, esse ano, foi no litoral norte de São Paulo que ela resolveu despejar. Né? A natureza tem seus caprichos, tem sua maneira de funcionar. Não é capricho, né? Capricho porque a gente não sabe como é que ela faz. Né? Mas ela faz do jeito que ela sabe como faz. Né? E o homem só tenta prever, mas sim. Tem que viver. Né? Como o senhor disse, ela escolhe as regiões, e aí, né, sem uma definição científica ainda clara. E quando escolhe uma região, pode encontrar nela só uma mata, né, e seguir adiante, ou então pode encontrar uma região de risco. Barracos, meu Deus, não pode. É isso que eu queria entender, porque eu estava lendo aqui sobre... Podem ser habitados. Sim. Eu lia sobre essas encostas, porque são... Eu fico surpreso quando eu vejo... eu fico surpreso quando vejo nas imagens da imprensa casas bonitas, né? Casas grandes, sim. Descendo das encostas, né? Mas a maior parte das pessoas que sofrem com esses deslizamentos são pessoas muito pobres. Uhum. E por quê? Porque esses lugares, os terrenos são muito baratos, porque ninguém quer viver ali. Né? Então o terreno fica muito barato, quase de graça, às vezes é invasão mesmo. Então vou morar aqui nessa encosta. E passam-se, talvez, 5, 10 anos e não acontece nada. Depois que você está feliz da vida, fica até dentro de casa na hora da chuva. Né? Aqui no Rio nós temos as buzinas, as campainhas que tocam quando a chuva está muito intensa e você pode fugir, pode correr, se for possível. Né? Algumas pessoas não podem. Mas se não tem esse tipo de alerta, esperar acontecer. Né? E não pode viver ali. Né? A natureza não tem culpa. Se a pessoa está num lugar... Quando você olha, por exemplo, paisagens, aqui perto do Rio nós temos Petrópolis e Teresópolis, né? Vocês aí devem ter paisagens nas montanhas, onde você vê pedras nuas. Né? É muito comum a gente olhar para certos lugares, né? E ver aquelas pedras lindas, nuas. Né? Aqui na Teresópolis nós temos o Dedo de Deus, aqui perto do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, você vê a serra, né, ali e o Dedo de Deus apontando lá. Né? Aquilo ali já foi uma região com terra. Né? Ao longo dos séculos, a chuva foi lavando essa terra, né, e deixou o Dedo de Deus, que é uma pedra, né, deixou ele nu lá. Né? Porque a natureza faz isso, ela lava, ela desgasta as encostas. Desde que o mundo é mundo, sempre foi assim e sempre será. Né? As tempestades mais intensas vão lavando as encostas. Se tiver pedra, a pedra fica, mas se não tiver, a terra vai sendo levada, vai sendo lavada. Né? Não tem jeito. Né? Então é preciso que os tomadores de decisão decidam onde pode morar e onde não pode morar. E as pessoas têm que obedecer.
E sobretudo fiscalizar então, porque mais uma vez é a ação do homem, né? Não só interferindo nas questões climáticas, mas sobretudo geográficas. Ele invade. Localmente, certamente. Não é? É isso mesmo. Então, quer dizer, a chuva, ela já ia cair ali de qualquer maneira. Eu estava vendo uma reportagem também recentemente sobre São Paulo, há 200 anos atrás, e São Paulo hoje. O que tinha de riacho por São Paulo afora, aquela coisa toda maravilhosa. Hoje, ao longo dos anos, o que o senhor também já citou mais cedo aqui, falou agora há pouco, a chuva às vezes cai por conta do calor que é provocado pela essa impermeabilização e crescimento das cidades. Asfalto e construções não é? São retentores de calor. Né? E aí, como existiam riachos, foram cobertos, tapados por asfalto, por obras, e continua e aumentando a temperatura ali naquela localidade, trazendo mais chuva, você imagina, é a soma de mais chuva sem lugar para escoamento natural como era antigamente. Então, quer dizer, é provável que a coisa não vai casar muito bem, não vai funcionar muito bem. A gente observa nas proximidades de alguns rios, por exemplo, rios naturais, né? Sem nenhuma interferência humana. Você observa que há várzeas, há lugares em que o rio, nas épocas de maior chuva, eles espalham por aquela região, né? Agora, a cidade de São Paulo não tem mais várzea nenhuma, foi tudo ocupado, né? Não tem. Então, isso acontece em outros lugares do mundo, claro. Nós estamos usando São Paulo como exemplo, né? E é uma região relativamente baixa, né? É elevado, né? O São Paulo está... nossas medidas de pressão, né, medem 900 e poucos milibares. Isso significa que é 800 metros de altura em relação ao nível do mar, né? Mas a cidade em si, ela é formada numa espécie de cratera. Rio de Janeiro também tem essa característica. A Baía de Guanabara é a região mais baixa e ele é circundado por montanhas, formando uma espécie de panela. São Paulo, isso é mais evidente ainda. Todo o ao redor da cidade é mais elevado. Parece que foi uma cratera, uma cratera decorrente de um impacto de um grande asteroide, alguns milhões de anos no passado. Tudo indica que, como a Cidade do México, né? A Cidade do México é uma região rebaixada, elevada de um modo geral, porém rebaixada localmente por causa do impacto, provavelmente, de algum asteroide. Então, as pessoas acham bonito fazer suas cidades ali, né? Lá, os nossos jesuítas, lá no tempo antigo, 1500 não sei quanto, eles acharam bonita aquela região de São Paulo e quiseram fazer a cidade ali. Nada contra, né? Mas você está interferindo na natureza e você precisa ser esperto para reverter aquilo de negativo que se provoca. Então, tem que haver, quer dizer, não é para deixar a cidade sem a urbanização que caracteriza o conforto da vida humana, mas é para você tomar precauções, porque a chuva vai chegar. Aquela chuva de Teresópolis, 2011, a chuva de São Paulo, do litoral norte, agora em 2022, 2023, essa chuva vai chegar em outro lugar, aqui na nossa região. Vai acontecer em outro lugar no ano que vem, né? Ou daqui a 5 anos, talvez, 4, 5 anos, né? Ela vai acontecer, né? Então, as cidades precisam estar preparadas. Encosta não é lugar para a gente morar. Não tem jeito, não pode, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que conviver. Então, sim, inteligentemente, não tenha dúvida. Então, Campos é o lugar perfeito para se morar? Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor, né, para se viver, né? É por isso que você tem que ver onde os índios estavam, né? Então, há 400 anos, 500 anos, onde é que os índios estavam? Pode ir para lá, que lá é bom. Então, os goitacazes estavam aí há 400 anos,
Então, pode ficar aí, que aí é bom. Não, porque O mesmo tipo de Macaé, fantástico, né? é O fantástico. mesmo tipo do Rio de Janeiro. Onde estão os índios. Essa foi Eles é que fantástica. são os espertos. Ou pelo menos aonde estiveram os índios, porque o que tem de ser humano, Ah, sim, claro. né, Onde eles estavam, a gente toma conta. que é e onde eles estão, alguns estão procurando matá-los, né? Ainda, né? Ainda. E isso Infelizmente, é Então, 2000, aqui ninguém está matando. Aqui no estado do Rio ninguém está matando. pelo menos por enquanto. Professor, agora aí vem um outro fenômeno também. Ontem eu já falei, assisti o Globo Rural, apareceu aquele rio Taquari. São milhares de rios, né? Então não sei se o senhor sabe de cabeça ou se viu. Não. Mas tem um outro fenômeno também, que aí é a questão da seca. Esse distúrbio, ou não é distúrbio, que, por exemplo, nos remete aqui a Veneza, como o Beto lembrou, alguns tradicionais canais. Provocado pelo homem. É distúrbio provocado pelo homem. O ressecamento de rios, a redução do volume de águas dos rios, é provocado pelo homem. É o lençol freático que é rebaixado na medida que você desmata, né? Então, é o desmatamento que provoca isso. Foi cogitada uma lei, não sei se ela entrou em vigor, mas seria muito interessante que ela fosse editada, fosse tornada lei realmente, que é a existência de matas ciliares em torno dos rios, né? Então, o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, o desmatamento que veio ocorrendo ao longo dos séculos, né, no seu entorno, certamente que provoca uma redução do volume, pelo menos localmente. É claro que ele vai receber chuvas ao longo da trajetória, e quando ele chega em Campos, provavelmente eu acho que o nível aí em Campos não deve ter mudado muito, né? Muda em função de chuvas eventuais. Mas o nível médio ao longo dos anos não deve ter mudado muito. Mas em algumas regiões se vê isso mais claramente. E esse rio que você citou, provavelmente, eu não conheço o rio, mas provavelmente é isso que acontece. Eu tenho visto isso em outros rios aqui no estado, na região central do estado do Rio, nas proximidades do Rio de Janeiro. Eu tenho visto outros rios que estão reduzindo significativamente o seu nível. E a razão é o desmatamento ao redor. O lençol freático diminui, ele baixa um pouco. Então, é isso que acontece. O Paraíba do Sul sofre muito com os desvios artificiais, né? Como são aí em Guandu, por exemplo, no Rio de Janeiro. É o desvio do Rio Paraíba do Sul. Eu não sei se isso conseguiu afetar aqui o nível máximo, o nível médio, né, que o senhor diz. Confesso que vou pesquisar para não dar nenhuma informação errada. Eu gosto de pensar o que as pessoas, né, estão dizendo, as pessoas que vivem nesses lugares, né? Porque o desvio do Rio Paraíba do Sul para criar um rio chamado Rio Guandu, né? Que ele era o contrário, ele era um afluente do Rio Paraíba do Sul, e agora as águas do Rio Paraíba do Sul são jogadas dentro dele, ele está fluindo ao contrário do que ele era quando Deus criou, né? Então, está fluindo ao contrário. Então, eu não sei o que as pessoas que vivem ali estão dizendo. Seria bom ouvir essas pessoas, né? Por exemplo, eu acho que o Rio Paraíba do Sul, aí em Campos, não deve estar apresentando grandes alterações. Eu não sou daí. Porque tem um fato aqui agora que me vem à mente, e também precisa pesquisar. A foz do rio, por exemplo, como era ali em São João da Barra, foi fechada. Ela agora está lá em Gargaú, depois da Ilha da Convivência. Então, também não sei se isso faz parte dos anos de sedimentação ou se a interferência do homem. Sedimentos, né? Os rios carregam sedimentos, e o mar também provoca, tem capacidade, né? As movimentações do mar, das ondas oceânicas, também tem facilidade para mudar essa região
dos rios. Então, é uma combinação da dinâmica do rio com a dinâmica oceânica que fez com que o rio Paraíba do Sul mudasse sua afluência. Mas são fenômenos da natureza, são naturais, o homem interfere pouco, nesse caso do rio Paraíba do Sul, eu acho que o homem interfere pouco. Né? O meu parco conhecimento é que a interferência do rio, a interferência humana não é tão grande, mas eu não sou especialista no assunto, então eu não me atreveria a mais do que sugerir. Sim, sim. Uma outra questão também é o avanço do mar ali em Atafona, talvez, né? Dá outro programa. Sim. Bom, são 8h58, nem parece, mas a hora voou. Eu só tenho mais uma pergunta para o senhor. Talvez seja a pergunta do milhão. Eu não sei se é possível respondê-la também, claro, o senhor é que sabe. Mas sem dúvida nenhuma foi para mim um programa muito esclarecedor, né? Tem uma nova concepção sobre tudo que a gente fala sobre temperatura hoje. Mas antes da gente encerrar, deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Planeta Terra, que tem mais água do que terra, pelo menos na superfície, né? Sim. Pode ficar sem água doce em algum momento? Acho que não. Eu creio que não, porque os processos que geram a água doce, que é a precipitação, né, a neve, né, principalmente, e a chuva, que alimenta os rios, né, esses processos sempre acontecerão. Né? Nós estamos diante de um aquecimento da natureza. Né? Nos últimos 20 mil anos, a natureza resolveu esquentar o planeta e isso deu à humanidade uma oportunidade sem precedentes para se espalhar pelo planeta e se desenvolver graças a esse aquecimento que a natureza proveu. Né? E isso, ele continuará por talvez alguns 50 mil anos, é possível, 60 mil anos, esse aquecimento continuará e depois voltaremos a uma época fria. Talvez até lá nós já tenhamos tecnologia, o homem terá se desenvolvido tanto que ele seja capaz de sobreviver a uma situação, a um período de resfriamento que é esperado nos próximos milênios, né? Mas antes desse resfriamento, nós estamos num período de aquecimento e é possível até que aqueça um pouco mais. Quando a gente compara a temperatura hoje com a temperatura do último aquecimento que aconteceu há uns 100 mil anos atrás, uns 80 mil anos atrás, a gente vê que ainda não chegamos ao pico. Então, é possível que a natureza nos ofereça um calor maior do que o estamos observando hoje. Não se sabe, mas é uma possibilidade. Né? Então, mas eu acredito que os processos que geram a água potável, que é a evaporação, né? Geração de nuvens e precipitação em forma de água líquida nos rios e de gelo nas regiões polares, esses processos devem se manter, até porque nós estamos provocando pequenas modificações no planeta por causa da liberação de dióxido de carbono e aparentemente está aumentando as chuvas, né? E que é água doce, né? Então, o suprimento de água doce parece que não está diminuindo em função das alterações que nós possamos estar produzindo pelo nosso desenvolvimento. É o progresso, né? Que provoca a queima de combustíveis fósseis, é o progresso, né? Principalmente. Né? Então, não vamos parar o progresso. Vamos tomar cuidado para que as coisas aconteçam de forma adequada. Né? Então, as soluções existem e o homem hoje está bastante preparado, bastante inteligente. As trocas de informação nas universidades é uma coisa sensacional. Isso acontece há 50 anos, 60 anos. Né? Por exemplo, na União Soviética, né, que hoje é a Rússia, né? Quanto conhecimento que foi acumulado nos anos
de comunismo e que hoje, né, no novo regime da Rússia, estão disponíveis. Eu fico pensando como é que pode, né, Estados Unidos e Rússia juntos no sistema das naves espaciais, né? Agora a Rússia está mandando uma nave para buscar 2 russos e um americano que ficaram perdidos lá e precisam voltar com uma outra condução. Quer dizer, o homem está caminhando, aparentemente, para um melhor, para um momento melhor, porque ele é muito inteligente, é muito esperto e percebe que cooperando, né, tudo melhora. É tão inteligente, esperto, que ele tem plena consciência da destruição que promove, né? E que pode ser revertido, é isso? Pode ser revertido. Eu acho que em alguns lugares essa destruição está se revertendo. Eu acho. Sim, o próprio gás CFC que o senhor falou, da camada de ozônio. É um exemplo interessante. Fantástico, fantástico. E hoje a gente busca outros meios de locomoção, por exemplo, para evitar uma das fontes de CO2, de emissão de CO2, que são os veículos, né? Que é a energia limpa, que é a solar. Exatamente. Né? É muito legal essa solução. Você tem carros hoje aí já, né? Ainda meio que precisando de melhorar as suas tecnologias, mas você já tem construções aqui em Campos, por exemplo, no Rio, São Paulo, aí muito mais avançada aí, mais tempo, mas você já tem, conversando com o engenheiro físico aqui, ele falava, os prédios todos que eu projeto agora já tem tomadas para carregamento de carro. Olha que legal. Muito legal. Que bacana. Então você já tem motos também, já tem, enfim, né, uma série de alternativas aí também ao combustível fóssil, que é um fortíssimo emissor de CO2, né? Então, quem sabe, não sei se nós dois estaremos aqui para uma próxima entrevista, tipo o CFC, mas que outros com certeza estarão, não tenha dúvida. Professor Isimar de Azevedo Santos, muito obrigado pela sua participação. Rica entrevista, muito bom conteúdo que o senhor passou para a gente, de forma realmente, como disse o professor Henrique da hora, didática mais cedo, né? Muito simples de se entender o que é de fato aquecimento global e o que é o aumento da emissão do CO2 que provoca o calor. Então, quer dizer, para quem viu o aquecimento global aí, na forma de se abordar, né, como ruim, já passou até a entender um pouco do que ele foi positivo para a gente poder estar aqui hoje, senão a gente não estaria aqui, né? E, sobretudo, te agradecer, então, por estar aqui conosco, dizer que foi uma verdadeira aula. Muito obrigado, né? Tenha um bom dia, sucesso para o senhor. Estamos aqui de portas abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Conversamos com o professor Isimar de Azevedo Santos, meteorologista, professor titular da UENF, no LAMET, Laboratório de Meteorologia em Macaé. A gente volta amanhã, e amanhã com o retorno do titular também dessa bancada, depois das suas férias, o Aloísio Abreu Barbosa, conosco aqui no programa. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva, portanto, #Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro.